Oi, gente, sejam muito bem-vindas e finalmente chegou o grande dia. Sejam muito bem-vindas à primeira aula da jornada Parto Sem Sofrimento. Eu sou a Kelly Mello, enfermeira doula, educadora perinatal e especialista em parto normal, seguro e sem sofrimento. E nessa série de 4 aulas eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir de uma vez por todas ter um parto mais rápido, com menos dor e sem sofrimento. E eu quero que você saiba que isso é totalmente possível de você alcançar e de acontecer com você. Mesmo que você seja grávida de primeira viagem, ou até mesmo esteja no final da gestação, ou aquela gestante está bem naquele iniciozinho de gestante, mesmo que já tenha tido até uma outra gestação que foi traumatizante, ou que acabou em uma cesariana, mesmo que seu médico de plano de saúde já tenha falado pra você que vai ser cesariana e tenha colocado muito medo na sua cabeça, mesmo que você não saiba nada sobre parto, ou até ande pesquisando e estudando, mas ainda assim se sente insegura e com medo. Mesmo que você conheça outras mães que sofreram no trabalho de parto, como tantas que a gente conhece por aí. Ou mesmo se você esteja se sentindo insegura, ansiosa e com muito medo da gestação e do parto. Ao longo dessa série de 4 aulas aqui na jornada Parto Sem Sofrimento, eu vou te mostrar que com o jeito certo é totalmente possível ter um parto mais rápido, com menos dor e sem sofrimento. Nessa primeira aula você vai aprender os erros que as gestantes cometem ao tentar um parto mais rápido, com menos dor e sem sofrimento. E você deve estar pensando que é impossível ter um parto mais rápido, com menos dor, sem sofrimento, que você não conhece nenhuma mulher que já conseguiu isso, não é mesmo? Isso parece muito bom para ser verdade. Será que é realmente possível? Ou será que é mais uma mentira que a gente vê na internet? Afinal, quem você conhece que teve um parto assim? E olha, gente, mesmo sendo enfermeira, eu também tinha muito medo do parto. E achava que todo parto era sofrido, assim como você. Mas depois de 4 anos trabalhando somente com parto, vivenciando isso, recebendo depoimentos das minhas alunas que aí já estão em 5 países, a minha visão mudou totalmente. Então eu sei o que você pensa, eu já pensei assim. E se eu não tivesse estudado tanto, eu continuaria pensando a mesma coisa. Eu também duvidaria, assim como você. E isso também aconteceu com as minhas alunas lá no início, quando elas me conheceram, assim que elas descobriram o meu passo a passo, elas também duvidavam. Eu sei que isso parece muito impossível pra você, depois de escutar tanto que não tem como ter um parto normal sem sofrimento, aquelas histórias de tragédia, de gente que sai traumatizada, mas dá sim pra ter um parto normal e eu vou te provar isso. E olha só o que a minha aluna Jamile, mãe de primeira viagem, que precisou induzir o parto com 37 semanas de uma emergência, na primeira gravidez, e que ninguém acreditava que ela ia conseguir por vários motivos. E ela conseguiu ter um parto mais rápido, mesmo numa indução e sem nenhum sofrimento. E olha que a Jamile não tinha nenhuma referência, nem de família, nem de amigas do parto normal. E só ouvia falar que cesariana que era o normal. Mas ela sabia que ia fazer diferente e ela decidiu ter o parto normal e foi atrás. Eu sou a Jamile, eu tenho agora 30 anos, mas tinha 28 na época do meu parto. E tenho uma neném. Foi o meu único parto, minha primeira gravidez, que aconteceu esse parto normal maravilhoso, mas foi a primeira. Muitas virão ainda. Isso aí. Pretendo mais umas 2. Eu não tinha referência de parto normal, né? Eu tinha as novelas. Uma mulher deitada na cama gritando, então era ruim, né? No caso, o parto normal. E todas as minhas referências conhecidas, minha mãe, minha irmã, amigos, tudo, todo mundo era parto cesárea. Essa dissociação da dor do sofrimento foi o que me fez conseguir, assim, eu sinto muito isso. Porque eu repetia isso pra mim todos os dias. Todos os dias, na gestação. Dor não é sofrimento, você vai estar chegando, eu vou sentir você chegar e eu não vou estar sofrendo. Eu vou sentir dor, mas eu não vou sofrer. E foi assim, né? E eu fiquei. E foi assim. Eu lembro de levantar da banheira e a doutora Andrea falar, devagar, Jamile. Aí eu falei assim, menina, tô pronta pra parir outro. Eu lembro dessa frase claramente. Levantou muito bem, obrigada. Ótimo. Saiu, a criança acabou. Não tem mais. Então, na hora, eu falei, gente. Eu lembro que a Maria saiu, não senti mais nada depois. Passei um tempo sem conseguir entender, eu ficava perguntando, né, no vídeo, eu ficava perguntando, cadê ela? Ela nasceu? Ela nasceu? Porque eu não sentia mais dor. E Rafael falava, ela tá no seu colo, olha pra ela nasceu. Aí eu olhava pra ele, eu consegui, ela nasceu. Muito maravilhoso. E toda mulher merece passar por isso. Porque faz, a gente fica tão feliz. Eu acho que
O nascimento de uma criança traz felicidade, ponto. Isso é um fato. Esse vídeo é impressionante, não é? Isso que dá sentido totalmente ao meu trabalho. E eu sei que eu não tô aqui à toa, porque eu sei que vidas como a Jamile podem ser modificadas. É surpreendente, não é? É lindo demais ver isso. E se eu não tivesse visto isso acontecer com mais de 700 mães que eu ajudei nos últimos anos, se eu não tivesse visto inúmeros estudos mostrando que isso é possível, eu também não iria acreditar. Mas saiba que eu já vi esse tipo de situação acontecendo. Não foi uma, não foi duas, não foi três, mas foi dezenas de vezes. Eu já vi esse tipo de resultado que você acabou de ver no depoimento acontecer com mulheres comuns, assim como você, que eu tive a oportunidade de ajudar e de ensinar o passo a passo. E isso que me encorajou, esses depoimentos, essas histórias que me encorajaram a estar aqui agora compartilhando tudo isso com você na nossa jornada. Gestantes que simplesmente tomaram a decisão de mudar, porque não aceitavam mais estar vivenciando aprisionada à sombra do medo, da insegurança que o sistema de saúde, eles nos colocam, seja ele SUS ou seja ele particular, ou que a crença que sempre colocaram na nossa cabeça desde novinha, que parto tem que ser sofrido, aquelas cenas de novela, com aquela mulher gritando, com aquela música de tensão no fundo. Só que tudo isso, gente, não é mágica, não. Existe um passo a passo para você seguir e agora eu preciso te contar como foi que eu cheguei nesse passo a passo para você entender também, para finalmente conseguir ajudar você, mulher comum, como tantas outras que eu já ajudei, a ter um parto mais rápido, com menos dor e sem sofrimento. Você precisa de duas coisas bem simples também para conseguir isso. Primeiro, você precisa tomar a decisão de mudar a sua vida, se comprometer com você mesma, mudar por você e pelo seu bebê. Você, assim como o seu bebê que está dentro da sua barriga, vai seguir comigo nessa semana assistindo a aula inteira. Se alguém aqui já está pensando em acelerar o vídeo, ou como viu o tempo dessa aula, você já pensou, putz, a aula é muito longe, não vou assistir, você não está pronta e disposta para se dedicar para o seu parto e para o melhor para o seu bebê. E a segunda coisa que eu preciso que você faça é se comprometer em assistir as 4 aulas da jornada e colocar em prática o que eu vou te ensinar aqui em cada uma delas. E não adianta você assistir somente a primeira e não assistir a segunda, depois assistir a terceira, ou não assistir a primeira e pular para a segunda, ou vice-versa. São aulas objetivas, sequenciais, estruturadas, com uma sequência lógica, que com alguns minutos dedicados, menos de 1 hora, você consegue assistir tudo. Até por isso mesmo que eu não fiz em um dia todo de conteúdo. Durante a divisão da jornada Parto Sem Sofrimento, você vai conseguir assimilar tudo com calma, entre um dia de estudo e um dia de descanso, e assim vai ficar muito melhor na sua mente. Além de tudo que você vai aprender durante as 4 aulas da jornada Parto Sem Sofrimento, para te incentivar a comprometer ainda mais, eu decidi fazer um desafio com você com um prêmio. Isso mesmo, um prêmio. É um quiz com um sorteio valendo um kit de parto normal, com vários itens numa bolsa que vão ajudar você na evolução do seu trabalho de parto, no alívio de dor e para resultar num parto sem sofrimento. É um kit que eu levo para gestantes que eu acompanho presencialmente na minha mentoria. Então você vai receber isso em casa. E essa vencedora será revelada na aula 4. Eu vou sortear a vencedora ao vivo na aula de domingo. E para participar desse sorteio, você precisa responder o quiz que eu vou mandar para você, que eu vou enviar no sábado nos grupos do WhatsApp. Então fique atento ao nosso grupo do nosso evento. Para participar desse sorteio, você precisa de 2 coisas. A primeira é estar grávida, não importa de quantas semanas. E segunda, você precisa também acertar pelo menos 70% das respostas desse quiz. E esse quiz terá respostas referentes ao conteúdo das 3 primeiras aulas que eu vou te dar aqui. Então assista todas as aulas, faça suas anotações, para ir bem no sorteio. E além disso, a vencedora precisa estar ao vivo comigo na live. Caso contrário, se ela não tiver, eu vou ter que sortear uma outra gestante que vai estar ao vivo. Lembrando que os links das aulas serão enviados por e-mail, na comunidade do Facebook, nos grupos do WhatsApp. Então, se você ainda não está nesses grupos, no final da aula, já vai lá no direct e avisa que eu vou te enviar o link desses grupos. Agora, se você já está no grupo com o nome Parto Sem Sofrimento, é só você ficar nele para não perder nenhum detalhe da nossa jornada. E atenção, veja como você pode aproveitar o máximo conteúdo que eu preparei nessa jornada. Na próxima quarta e sexta-feira, às 8 da manhã, a gente vai liberar a segunda aula na quarta e a terceira aula na sexta.
Na terça e quinta e sábado, que são os dias entre as aulas liberadas, eu vou estar ao vivo lá no meu Instagram para tirar todas as dúvidas que vocês vão ter na aula. E no domingo, às 8 horas, a quarta e última aula da nossa jornada Parto Sem Sofrimento vai acontecer ao vivo. E nessa aula, a vencedora do sorteio será anunciada. Essa é a nossa cerimônia de encerramento para a gente fechar com chave de ouro a nossa jornada Parto Sem Sofrimento. Lembrando que as aulas vão ficar disponíveis até o próximo domingo, às 23 horas e 59 minutos. Depois disso, todas as aulas vão sair do ar e não adianta me mandar mensagem pedindo, porque vai ser o seu prazo para você se comprometer. Então se organize para não perder esse conteúdo, para nada ficar fora. Por nada nesse mundo você pode perder. Então, já chama aquela sua amiga ou aquela pessoa da sua família que tá grávida, que quer ter um parto mais rápido, com menos dor e livre de qualquer sofrimento. Chama ela para participar dessa jornada com você. Anotem tudo juntos. Troquem figurinhas para você poder aprender cada vez mais. Então, envie essa aula para ela. Talvez nesse momento você esteja se perguntando, mas quem que é essa Kelly que tá aí me prometendo que eu vou ter um parto normal, mais rápido, sem sofrimento, que tá me prometendo uma resolução de parto que eu nunca nem tinha ouvido falar que era possível? Será que ela é a pessoa certa para me ajudar nessa gestação a conseguir isso? Se nem meu médico acredita em mim? Mas antes de entrar no conteúdo, eu preciso te explicar onde tudo isso veio e te mostrar como você também pode ter um parto normal, mais rápido, com menos dor e sem sofrimento. Eu sei que é possível sim, e eu vi isso acontecer com muitas gestantes. Muitas, centenas de gestantes nesses anos. E por isso eu acredito que é importante eu te contar como que surgiu o meu método que me permitiu essa conquista, permitiu que eu ajudasse tantas mulheres em 5 países. Eu te entendo, eu também duvidei que isso pudesse ser verdade. Para você entender um pouco, eu sou enfermeira formada, estudei lá 5 anos na faculdade, sou pós-graduada em enfermagem obstetra, eu sou enfermeira obstetra, eu fiz aquela faculdade para aqueles anos, a especialização. Então eu passei por todos os campos de estágio e um deles é a obstetrícia. E eu não sou mãe ainda, gente, mas mesmo sem ser mãe, eu já tinha o que mesmo que você tem, que é o medo do parto, o medo de sofrer, o medo da dor, o medo de não aguentar, o medo de acontecer alguma coisa com o meu bebê. Eu também não achava que era possível ter um parto sem sofrimento. Achava que todo parto era super arrastado, cheio de dor e, consequentemente, eu ligava a dor ao sofrimento. E de onde vinha o meu medo se eu nunca nem tinha parido? Da vivência de pessoas ao meu redor e da minha profissão de enfermeira só fortaleceu isso. Durante os meus estágios em sala de parto, durante o estágio da faculdade, eu olhava aquele cenário de grito, pedidos de socorro, as pessoas agarrando a minha blusa, pedindo pelo amor de Deus, e eu pensava, como que alguém, em sã consciência, decide parir? E sempre vinha à minha cabeça, agora eu entendo esse medo de parto que a minha avó, que as minhas tias, que as minhas mães falavam que nunca iriam passar por aquele processo. Eu pensava que aquela era a realidade de todo mundo, não tinha pra onde correr. Que todas as mulheres que iam parir iam viver aquela experiência sofrida, repleta de dor, ficando horas naquele processo sofrido pra no final poder ainda acabar numa cesariana. Meu estágio de obstetrícia acabou finalmente, eu não vi a hora de acabar e aquela sensação de eu nunca vou parir, eu não quero sofrer desse jeito, veio e me tomou. Trabalhar com parto não estava nem perto dos meus planos depois desses estágios. Afinal, a gente faz a enfermagem para cuidar. É por zelo, para gerar um bem-estar, para acolher os pacientes, para ver aquele paciente sair do hospital feliz. Mas eu não vi isso naquela obstetrícia, naqueles estágios. Eu só vi aquelas mães que diziam que foi a pior experiência da vida delas. Então, na minha cabeça, não fazia sentido fazer uma faculdade de 5 anos para assistenciar o que eu achava que era sofrido. Mas aí veio a pandemia, gente. Foi ali que tudo mudou. Eu costumo muito falar que eu não escolhi a obstetrícia, é a obstetrícia que me escolheu. E apareceu pra mim o nome de doula como uma amiga minha tentante. E eu comecei a pesquisar sobre o que era. O mundo tava fechado, né? Eu trabalhava no CTI de Covid, vendo muitas mortes o dia inteiro. E eu comecei a entrar no estado de eu preciso mudar esse meu cenário. E eu pensei, por que não tentar? Aí você me pergunta, Kelly, mas você acabou de falar que não trabalharia com obstetrícia. Por isso que eu falo que é a obstetrícia que me escolheu, não fui eu que escolhi ela. Eu busquei um curso de doula, que era uma profissão que já existia, mas estava, assim, dando uma ênfase, dando um destaque pelos partos no sistema da pandemia, né, que aumentaram os partos domiciliares. Eu comecei a estudar e comecei a entender o sistema, então me deparei com o primeiro obstáculo.
Como eu vou me capacitar o suficiente para mudar isso? Foi que eu resolvi entrar nessa profissão, diversos cursos de capacitação, porque afinal, gente, a gente na faculdade aprende sobre parto dessa forma que você conhece, que eu conheci, a forma sofrida, a forma que distrata as mulheres, e eu queria uma luta para quebrar isso. E no meu curso eu entendi o sistema, que nos anula como mulheres sem que a gente perceba. E você pode nem estar entendendo agora, mas por séculos a gente vem parindo sem qualquer intervenção, amamentando sem qualquer dúvida que a gente está nutrindo o nosso bebê, a gente gesta sem qualquer dúvida que a gente está sendo uma casa saudável. Mas com a medicalização do parto e a hospitalização do parto, começaram a diminuir isso na gente. Parto normal só se estiver tudo bem, como se a gente tivesse algum problema pronto para explodir no nosso corpo. Como se a qualquer momento o nosso corpo não estará saudável. Parto normal é para as corajosas. Será que você vai aguentar a dor? Colocando em dúvida a nossa capacidade natural de parir. A amamentação, então, será que leite é suficiente? Será que seu bebê não está com fome? A todo momento, em qualquer parte da nossa vida como mãe, colocam dúvidas que a gente começa a acreditar se realmente a gente é capacitada para parir, para amamentar, para gestar, para trabalhar, para dar conta de casa, de família e de trabalho. E quando eu olho para os planos de saúde, o cenário é assustador. Eles fizeram disso uma máquina de fazer dinheiro, que eu chamo de sistema fordista. Ao invés de olhar para nós de uma forma individual, humanizada, acolhedora e conduzir o nosso parto sem que seja interferido sem necessidade, sem sofrimento, eles implantam na nossa cabeça, desde o início da gestação, que essa é a pior opção. Por quê? Porque é um sistema fordista. Para quem não sabe, gente, sistema fordista é aquela grande produção de carro para se tornar um valor popular. E é nisso que o nosso sistema te inclui, naquela sequência de cesarianas feitas todas num dia, para poder lucrar a longo prazo. Então eles te fazem acreditar que o parto normal é a pior opção e super perigosa. E quando a gente olha para o SUS, a coisa pode ser ainda pior. Eu não sei se você paga um plano de saúde, se você faz consultas particulares ou se você usa o SUS. Pensa aí, será que isso não está acontecendo com você? Será que alguém que te acompanha não está te colocando medo? Será que você não se sente mal informada? Será que você não se sente acolhida, incentivada a ter um parto normal? Isso é um descaso com a gente tem o direito de ter acesso à saúde e à informação clara. E no seu caso, não vai melhorar, vai só piorar. Então você precisa se proteger e proteger o seu bebê o mais rápido possível. Então eu não sei em que fase da gestação você tá. Eu não sei se você já tá no final da gestação, ou se você tá bem no início, ou se você ainda tá se preparando para engravidar, ou se você vai ser um acompanhante. Mas o fato é que você precisa urgentemente se proteger desse sistema. E nada melhor que o conhecimento, que é a maior arma que a gente tem, que ninguém tira da gente a informação para isso. E de tudo isso que eu te contei, o que mais me incomodou é que essa condição que é imposta para nós mulheres faz a gente aceitar calada, sem nem perceber que a gente está sendo minada e diminuída. Porque afinal de contas, quem quer sofrer? Quem quer gerar um filho para colocar ele em risco num trabalho de parto? Então é melhor aceitar aquela cesariana naquele dia marcado, não é mesmo? Não é esse o caminho. E isso, gente, me incomodava e me incomoda muito quando eu me deparo com isso. Como em várias áreas da nossa vida a gente é calada, a gente tem as nossas condições ignoradas e ainda somos obrigadas a aceitar o que o sistema impõe pra gente. Salários menores, será que quando seu filho ficar doente, quem vai ficar com seu filho pra você trabalhar? Tudo isso só mostra que desde a gestação a gente é minada e a gente aceita o sistema. Certa vez eu ouvi de uma mãe uma frase que mexeu muito comigo e eu falo para os meus alunos. Que o mundo quer que a gente seja mãe, que a gente traga um filho ao mundo, mas eles não aceitam as mães no pós-maternidade. E isso me incomodou muito porque é uma realidade muito grande que talvez você não perceba. Eles querem a mãe, eles querem aquela mãe que gesta, mas não querem o que a maternidade traz de transformação. É o corpo que muda, é a mente que muda, são as prioridades que mudam, o nosso tempo livre muda. Mas essa frase, ela me incomodou e me fez pensar muito. E foi aí, né, que eu percebi que tudo que eu vivi naquelas salas de parto, todo aquele sofrimento, aquele grito, é apenas um reflexo da falta de preparo e acesso de todas aquelas mulheres que passaram por mim. E cada vez mais eu fui me apaixonando, fui descobrindo formas de ajudar mulheres a parirem de uma forma melhor. Eu fui assistindo os partos, eu fui vendo vídeo, me formei e comecei a ir na cara de pau mesmo, tá? Pra porta da maternidade do SUS aqui da minha cidade, com a ânsia de colocar tudo aquilo ali em prática. Pra poder saber se era realmente possível tudo que eu tava lendo e estudando. Para poder ajudar aquelas mulheres. E foi no ano de 2021, no final do ano, que eu atendi meu primeiro parto. E, gente, assim, eu fico até emocionada. Foi uma explosão de sentimento ver um bebê nascendo daquela forma tão respeitosa.
tão linda, aquela mulher rindo sem nenhum sofrimento. Ali eu vi que era totalmente possível, que com o preparo certo a mulher consegue ter um parto sem sofrimento e consegue ter um parto mais rápido e com menos dor. Então eu consegui ajudar uma mulher e isso foi incrível pra mim porque eu vi que era possível. Mas aí, com o tempo, a gente vai percebendo que sempre falta mais, a gente sempre vai melhorando, vendo a necessidade. A assistência da doulagem ela é uma assistência presencial e ela é excepcional, ela é muito importante. Mas aquela mulher precisa entender o processo antes, porque nem sempre na hora que eu encontro ela no hospital ela vai estar preparada, porque o nosso preparo ele começa também pela mente. E eu precisava que ela não dependesse fisicamente de um profissional para ajudar ela, porque a gente tem que entender que a maioria dos hospitais, da maioria das cidades, não tem a lei da doula. Então, como eu faria uma mulher que não tem acesso financeiro, não tem acesso de local, de lei que defenda a entrada da doula, para ela ter a mesma resolução daquela mulher que tem a possibilidade de ter uma doula presencial? Como que eu faria essa mulher ter um parto sem sofrimento? E aí, eu decidi que ia montar um método completo, juntando tudo que eu aprendi na prática, baseado em evidência científica e com os meus estudos. Tudo que eu vi sobre parto humanizado, que é totalmente negligenciado pelo nosso sistema de saúde, que não respeitam a vida nem a vontade da mulher. Afinal de contas, de que adiantaria ter passado por tudo isso que eu passei, desde o momento que eu tinha muito medo, até o momento que eu me traumatizei, até o momento que eu virei a minha chave e vi que isso era uma missão. E era uma missão de ajudar outras mulheres, de ensinar uma forma que a mulher pudesse ter um parto mais rápido, com menos dor e principalmente sem o sofrimento. Como que o nascimento ele pode se ligar um dia ruim a um trauma, não tem como. Como eu queria ajudar cada vez mais mulheres, então eu criei a Doce Nascer no mesmo ano, que é a minha empresa de atendimento e consultoria materna. Lá eu ensino mulheres como você a entenderem o passo a passo para conquistar esse tipo de parto, que consequentemente vai influenciar totalmente na amamentação e no puerpério. Nesses anos eu já atendi mais de 750 mães e famílias em 5 países por esse mundo. E aí, eu sei que até tem pessoas aqui da Austrália, de Portugal, dos Estados Unidos que me mandaram mensagem. Então, eu tô conseguindo atingir cada vez mais mulheres pra gente tornar o mundo um lugar melhor de nascimento. E aí, a cada atendimento dessas mulheres, eu fui percebendo que não adiantava nada eu dar informação sobre o trabalho de parto se aquela mulher não tinha preparação mental para tirar o medo que colocaram nela e colocam uma gestação inteira. E também não adiantava nada eu preparar aquela mulher fisicamente com exercício se ela não sabia a fase do parto e a mente não tava boa, não tava sem aquele medo. Então, pra gente ter um parto normal sem sofrimento, eu entendi de uma vez por todas que eu precisava ajudar essa mulher a se preparar, não só na parte de conhecimento, certo? Mas se preparar também mentalmente para acabar com esse medo e reprogramar a mente fisicamente e também, gente, para entender os direitos e as leis que protegem ela da violência obstétrica. Para no total ela ter um parto sem sofrimento no tão esperado dia daquele bebê nascer. Além dos meus atendimentos individuais, eu comecei a compartilhar muita informação sobre tudo na rede social da Doce Nascer, que é a minha rede social, para que mais mulheres pudessem saber o que é certo para elas terem um parto mais rápido, com menos dor e sem sofrimento. E hoje a gente atinge quase 100 mil pessoas assistindo a gente todo dia. E o que mais me assustou nesse monte de gente que entra na rede social foi a quantidade de mulheres que sofrem por não saberem o que fazer. Quantas mulheres, gente, eu recebo mensagem diariamente, inseguras, que são obrigadas a seguirem o que o médico fala, sem poder questionar. E isso me incomoda cada vez mais, porque esse número só aumenta todos os dias. Todos os dias eu recebo aquelas mensagens no meu Instagram com perguntas de mulheres que estão passando por situações super difíceis e constrangedoras que não deveriam estar passando, já que a gestação deveria ser um momento único de felicidade. E muitas vezes elas nem sabem as possibilidades que elas vão ter. Falar de parto normal sem sofrimento é um assunto muito polêmico, porque a gente tem enraizado ainda que todo parto normal ele tem sofrimento. Mas cada vez mais a gente sabe que é o caminho natural a gente resgatar isso na gente. Então, por que não dizer que esse é um propósito que eu tenho pra minha vida? Fazer com que você possa sim ter um parto normal sem sofrimento. Fazer com que você não precise passar pelos traumas que eu vi tantas mulheres passando no nosso sistema. Fazendo com que evite que você tenha uma cesariana que você não deseja, sem saber se esse é realmente o caminho certo ou não, ou se você teria uma outra opção para o seu bebê e para você. Mas antes de a gente entrar nesse caminho, eu vou entrar no conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre os erros que as gestantes cometem ao tentar um parto normal sem sofrimento. Eu quero que você entenda que esses erros não são sua culpa, mas de um sistema de saúde que muitas vezes falha em te dar a orientação correta e você, sem perceber e sem ir atrás, acaba cometendo esses erros.
Sabe aquele médico que te atende em poucos minutos pelo plano de saúde, depois de você ficar horas naquela sala cheia, esperando na recepção daquela clínica, ao lado de várias outras gestantes cansadas, com aquela barriga grande, e você ganha, você tem um atendimento de 2, 5 minutos, não consegue nem tirar as dúvidas, e aquele profissional ele vai ganhar por volume. E tem também aquele enfermeiro no postinho do SUS que está estressado com a quantidade de paciente, que falta ainda atender e quer se livrar logo de você. Então, isso só me faz pensar, se tá ruim com o médico do plano de saúde, imagina com o médico do SUS, né, gente? Então, a gente não tá segura de nenhum dos lados, a gente não tá bem assistida de quase nenhum dos lados. E é por essa falha de sistema que você é uma vítima e você não é culpada. Então deixa eu seguir com o conteúdo, gente, porque sinceramente eu vou ficar horas aqui falando, porque é o tipo de coisa que me revolta muito e eu tenho certeza que no final da aula você vai entender essa minha revolta. E você veio aqui pra aprender, não veio pra me ouvir falar? Então bora lá! Então hoje eu vou contar pra você quais os principais erros que as gestantes cometem ao tentar um parto mais rápido, com menos dor e sem sofrimento. Erros que eu presencio diariamente com as minhas alunas quando elas iniciaram, com as minhas seguidoras e com aquelas pacientes quando me conheceram. E não é só elas não, tá, gente? Eu não sei se você sabe, mas aqui nessa jornada a gente teve 4.000 mulheres inscritas nesse evento. E eu te enviei uma pesquisa para entender melhor um pouquinho sobre o seu momento. E o que eu vi ali nas respostas me deixou realmente muito assustada. Ver a quantidade de mulheres com muito medo de tudo, absolutamente tudo. Medo do parto, medo de sentir dor, medo de sofrer violência obstétrica, de ver o filho sofrer, de ver o filho morrer, de não conseguir aguentar a dor, de não saber o que fazer na hora do parto, de cair numa cesariana depois e muito mais. Muitas mulheres inseguras sobre a hora do parto, acreditando que sim, para ter um parto normal a gente tem que ter um parto sofrido. Então será que isso não tá acontecendo com você? Será que você não tá insegura, não tá com medo? Tudo que você precisa saber para ter um parto mais rápido, com menos dor e sem sofrimento, é o que você vai aprender nessa jornada e na aula de hoje. Então já pega seu caderninho, já pega a caneta e começa a anotar. Se você está em busca de um parto normal, sem sofrimento, que ele seja seguro tanto para você quanto para o seu bebê, que ele seja humanizado, se você quer que o seu corpo e suas vontades sejam respeitadas, se você deseja mudar essa imagem que todo parto é sempre cheio de dor, sempre aquele parto de dia, super arrastado e consequentemente sofrido, é aqui que você precisa ficar e é aqui que você vai mudar completamente essa sua vida. E é por isso que eu criei a jornada Parto Sem Sofrimento com esse objetivo de mudar a sua vida e a sua visão de parto. A vida de quem tá perdida, em meio a tanta informação, a vida de quem tá insegura, a vida de quem tá com medo, tá preocupada com o parto, a vida de quem não sabe o que fazer depois que aquele positivo apareceu na nossa frente, não sabe por onde começar, o que estudar e também o que mudar. E até mesmo para você que tá na reta final da gestação e acha que não dá tempo de mudar, mas dá sim. O que vai atrapalhar o seu processo? É não entender o sistema que você está inserida. Gestar e principalmente parir no Brasil, ainda mais tratando de plano de saúde, não é para amadores. É realmente uma vitória. A medicalização e a hospitalização dos partos, a violência obstétrica, a falta de informação de qualidade e clara dos profissionais de saúde para gestantes, a falta de apoio do sistema privado ao parto normal. Essa é uma realidade que muitas mulheres ao seu redor, no Brasil e no mundo, sofrem. E o Brasil hoje ele é o segundo maior país com cesarianas no mundo, sendo 84% de todos os nascimentos por via de cesariana e as taxas de plano de saúde chegam a 96% de nascimento por cesariana. Quando a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que essa taxa seja até 15%. No sistema privado o número é chocante. Não porque no SUS força um parto normal, como você deve pensar, mas porque no plano de saúde, no sistema privado que você pensa que está pagando e por isso comprando uma assistência de parto, uma assistência humanizada e respeitosa, para eles não é válido financeiramente o seu parto, te induzindo, indicando ou dificultando esse parto normal e induzindo para uma cesariana desnecessária. Para chegar lá no final, falar que você escolheu a cesárea. Ou pior, precisei de uma cesárea. Se você está grávida, você precisa saber o que é certo e o que não é certo. E eu falo isso todo dia, já falei isso 1000 vezes e estou falando novamente.
Você precisa ter o conhecimento certo sobre o parto. O único item obrigatório que merece prioridade é o conhecimento. Todo o resto não vai fazer tanta falta como você saber o que está acontecendo na sua gestação, o que está acontecendo e o que vai acontecer no seu parto, o que está acontecendo para o seu bebê e com o seu bebê. E é por isso que eu tô aqui. Você precisa saber o que você está fazendo e o que você precisa saber, que você tem sim opções, que você não está presa numa bola, que você precisa ter boas escolhas e você precisa se colocar nesse lugar de quem sabe o que está fazendo e quem sabe que tem possibilidades. Quais são as possibilidades para você, então, ter as suas escolhas ali seguras? Quem aí já jogou aquele jogo copo d'água? Aquele jogo de cartas que a gente precisa juntar 4 cartas do mesmo número. Quem juntar primeiro vai baixar, sem ninguém perceber, e vence. Esse jogo vem sempre com 4 cartas aleatórias. Você tem as 4 cartas que vieram que você não escolhe. E você não tem como mudar isso. E isso no parto é igual. Você não escolhe a sua realidade. Se você é rica, se tem condição de pagar uma equipe totalmente particular, ou se você tem plano de saúde vai ter que parir pelo plantão ou pelo médico do plano, ou se você não tem plano nem condição e vai ter pelo plantão do SUS. Você não tem como escolher isso. Assim como no jogo, você não tem como escolher aquelas cartas. Mas você pode entender o jogo para ir mudando as cartas e no final conseguir vencer. Esquece e tira da sua cabeça que o dinheiro e a condição garante um parto respeitoso e garante um parto normal. Ter dinheiro não garante uma boa assistência. Temos casos famosos de pessoas com muito dinheiro sendo violentadas em rede nacional, filmada com áudio nos hospitais mais caros do Rio de Janeiro, de São Paulo, com testemunha para o Brasil inteiro ver. A gente tem mulheres tão ricas que, com toda a influência que elas têm, elas são levadas pelo sistema com indicações falsas de cesariana, como cordão enrolado no pescoço, por não ter passagem antes mesmo de entrar em trabalho de parto. Do que adiantou o jogo delas ter vindo bom, se elas não tinham entendimento sobre o cenário? Por quê? Porque a violência obstétrica, as cesarianas desnecessárias, as falsas indicações não dependem de renda. Há pouco tempo, por exemplo, eu vi uma pessoa com bastante dinheiro, equipe que foi uma equipe super particular, super cara, no melhor hospital, que foi para cesariana porque a bolsa tinha rompido e ela não entrou em trabalho de parto e seria muito arriscado passar das 24 horas de bolsa rompida. Há 6 meses a gente ouviu uma blogueira de maternidade com acesso no melhor hospital de São Paulo, que precisou de episiotomia para não lacerar, porque era um bebê grande, um bebê de 3,5 kg. E teve uma outra blogueira também que teve que ir para cesárea porque era muito perigoso circular de cordão. Elas 3 tinham total condição de ter a equipe que quisesse, mas elas não tinham conhecimento. E eu sei que não era a intenção delas. Toda mãe deseja fazer a melhor escolha para o seu bebê, para o seu filho, que é o nosso maior amor. Mas para fazer a escolha certa, você precisa ter informação. Você precisa entender. Um exemplo, se eu vou para uma cesariana porque o meu médico não faz parto normal, ou porque ele acha melhor, vamos dar um exemplo assim clássico, porque eu sou muito pequena, porque eu estou acima do peso, porque o meu bebê está com uma circular de cordão, porque eu tive uma cesariana antes. Você vai por desconhecimento e por querer dar o melhor pro seu bebê e achando que esse realmente é o caminho melhor. Mas é uma escolha desinformada e baseada em coisas que não existem. E a informação, a gente junto consegue mudar para tomar decisões que vão ser realmente melhores, de verdade, para você e para o seu bebê. E tudo que eu vou falar aqui vale igualmente se você vai parir com a equipe particular, se você vai parir pelo plano de saúde, se você vai parir no plantão particular, se você vai parir no SUS, se você é do Brasil ou você está morando fora dele, se você não sabe se seja uma cesariana ou um parto normal, tudo isso vai valer para você. O nascimento, o parto, ele é tão importante que eu costumo falar que deveria ser discutido assim, dia a dia, tomando café da manhã, almoçando, para todo mundo ter a consciência e a informação de verdade, para ter uma visão real de parto e poder tomar boas decisões. Hoje mesmo eu vi uma profissional falando que perguntou para a filhinha dela, né, de 5 anos, o que ela achava, como ela achava que os bebês nasciam, como eram os nascimentos. E ela respondeu, ué, mamãe, sofrendo. E aí eu parei, cara, como assim, né? O que a gente tá passando de geração para geração de forma errada? Que o sofrimento, ele tá presente em todo parto, em todo nascimento. E não tem como a gente ligar sofrimento ao maior amor das nossas vidas chegando aqui no mundo. E isso reflete os números que eu te falei no início.
mais de 80% dos partos no Brasil são via cesariana. No sistema privado, esse número vai para mais de 90%. Isso não é seguro para você e muito menos para o seu bebê. Então eu vou te falar agora os 4 erros que a maioria das gestantes cometem e que atrapalham essa mulher a ter um parto normal, mais rápido, com menos dor e sem sofrimento. Primeiro, não saber o que é uma violência obstétrica. A primeira coisa que pode atrapalhar e que temos em alta no Brasil é a violência obstétrica, que hoje é um assunto muito abordado, mas a maioria das pessoas ainda não tem uma visão do que é realmente e como é tão normal que a maioria sofre e nem sabe. E por você não entender, não sabe aonde é suscetível sofrer, você não combate. A violência não é só quando te xingam, quando mandam você calar a boca ou quando te batem. Essas são apenas uma das várias formas que você pode sofrer e que são fáceis de identificar também. Se eu filmasse isso e te mostrasse você sendo violentada, assim, xingada, mandada calar a boca ou apanhasse, você concordaria que era uma violência obstétrica, né? Mas existem outras formas que são menos conhecidas, menos faladas. E por ser violência e por mudar o evento fisiológico que é o parto, vai impactar diretamente no desfecho do seu parto e, consequentemente, nos riscos aumentados para o seu bebê e para você. Por exemplo, a violência obstétrica institucional, que é quando não te deixam, por exemplo, ter o seu acompanhante, não deixam o seu acompanhante entrar. Quando pedem para você levar uma mulher no lugar do acompanhante que você queria que fosse seu marido, por exemplo. Protocolos que não são individualizados. Por exemplo, avaliação imediata do bebê sem hora de ouro. A hora de ouro essa que diminui o risco de mortalidade materna e do bebê. Todo bebê, mesmo estando bem, vai para o berçário. Fica horas ali sem a mãe, sem mamar, sem o contato que ele vinha por 9 meses. Escolhas que vocês acham que não tem opção e não sabem a importância. Ah, eu queria ter amamentado, mas tudo bem, tem que ir pro berçário. Ah, eu queria ter o meu acompanhante comigo, mas pediram para ele entrar depois que eu fui anestesiada. Ok, se for uma escolha sua, de forma consciente, que eu acho bem difícil, mas você sabe que o bebê estando bem, em hora de ouro, contato pele a pele, ajuda a adaptação respiratória do seu bebê, ou seja, evita que ele fique com desconforto respiratório e vá para a UTI, ajuda também esse contato pele a pele na regulação de temperatura. O recém-nascido tem uma dificuldade de manter temperatura, se autorregular nas primeiras 48 horas. Você sabia também que esse contato aumenta a produção de ocitocina, que além de ejetar o seu leite, facilitando o aleitamento materno, evitando uma hipoglicemia neonatal, também estimula a contração do colo uterino, evitando uma hemorragia pós-parto, que hoje, junto com a hipertensão, era uma das maiores causas de morte materna aqui no Brasil. Ficar com o seu bebê é um direito seu e é fisiológico. Tudo que é fisiológico protege você, protege o seu bebê e a sua amamentação. Fala pra mim, quantas vezes você foi ao médico do seu plano de saúde e ouviu isso que eu tô te falando? Depois de ter ficado um tempão na sala de espera, ao lado de outras grávidas, é claro que ele não vai te falar tudo isso, que ele quer se livrar do problema o mais rápido possível, afinal de contas, ele tem outras pacientes também para atender. E como você acha que vai ser o comportamento dele e da equipe dele durante o parto? Você acha mesmo que ele vai ter condição de ficar horas aguardando o seu momento para parir? E eu nem vou falar do SUS, porque aí a coisa é um pouco pior. E como a gente combate isso? Conhecendo as leis, conhecendo nossos direitos que você e seu bebê têm, conhecendo a fisiologia do seu parto, as intervenções que são ou não necessárias, as indicações que realmente são de cesariana e criar o seu plano de parto baseado totalmente em informação, garantindo todos os seus direitos ali escritos. E isso que eu tô falando não é porque o parto é lindo e é moda, são coisas extremamente importantes para você e para o seu bebê no final ficarem bem. Outro exemplo que a gente tem é a má assistência de pré-natal, que impacta diretamente no nascimento e na saúde do seu bebê. Eu tive essa semana um caso de uma gestante com a glicose muito alterada e o profissional que atendia não diagnosticou diabetes gestacional e não tinha um exame que a gente chamava de TOTG, que é um exame que a gente faz entre 24 e 28 semanas de gestação, que serve para fazer esse diagnóstico. E isso acontece muito. E é importante a gente ter o diagnóstico, por exemplo, da diabetes, porque
se você diagnostica uma diabetes gestacional, isso aumenta os riscos de morte para o seu bebê. E se não tratarem de forma correta essa diabetes gestacional, você passa a ter um limite para o seu nascimento, para esse bebê nascer aqui fora, senão é aumentado o risco de morte intraútero. E você só vai saber disso tudo se você tiver informação para entender o que precisa ou não tá ali nos exames pré-natal. Ah, mas eu confio muito no meu profissional. Que bom, mas no cenário que a gente tem hoje, é necessário que além da confiança, você também saiba o que está acontecendo. Negligência mata. E aí a gente tem aquelas histórias que culpabilizam o parto normal, quando na verdade a gente tem um erro que vem lá do pré-natal ou na assistência de parto, que é outro erro muito comum. Não verificar a ausculta fetal, o batimento do seu bebê durante o trabalho de parto, como é recomendado pelo Ministério da Saúde. Sem esse exame, a gente não tem como saber se o seu bebê está bem para continuar o seu parto ou ele vai precisar de uma cesariana indicada. Há partos que a pessoa vem a cada 4 horas, a cada 2 horas, quando na verdade o recomendado seria auscultar o bebê de 30 em 30 minutos, dependendo do momento que essa gestante está de parto, dependendo da fase. E isso é negligência. E você só sabe disso com informação. Negligência afeta diretamente o final do seu parto e a saúde do seu bebê. Ninguém aqui, nos exemplos que dei, gritou com ninguém, bateu em ninguém para ser violência. Você consegue entender? A violência ela é muito mais profunda do que você consegue visualizar. O segundo erro é sair correndo para o hospital quando começa a primeira contração ou quando acontece o rompimento da bolsa amniótica. A gente chama isso de internação precoce. A internação precoce é uma das coisas que mais levam mulheres como você, que querem um parto normal, para cesariana. Você inicia com contrações dolorosas, mas não sabe contar de forma correta, não sabe diferenciar se essas contrações são ou não de parto, não sabe diferenciar a fase que você tá e acaba indo muito cedo para o hospital. E lá interno, às vezes, tem pródromo, que pode durar semanas, e outras vezes em fase latente. Fase essa que você deveria estar em casa. Uma vez internada, você começa a ser cobrada pela equipe que está ali no plantão da resolução do seu parto. Mas uma fase latente, muita gente não sabe, não vai evoluir muito rápido. Então, iniciam as formas de acelerar aquele parto. Essas formas não seriam necessárias se você tivesse informação para não internar precocemente, para não ir até aquela maternidade sem necessidade. Se você tivesse recebido essa informação antes do parto. A chance de uma cesariana aumenta muito só por você estar dentro do hospital no momento errado. Tem muitos estudos que mostram que a internação precoce aumenta a chance de intervenções desnecessárias, que é o nosso próximo tópico, que também vai te atrapalhar. E sabe o que vai acontecer se você sai correndo para o hospital com qualquer dor, sem saber se aquela é realmente ou não o momento do seu bebê nascer? Ao chegar lá, eles vão te internar e vão te induzir o parto, porque afinal eles precisam das contrações, ou vão induzir a cesariana. E ainda vão falar assim: mãe, tá muito perigoso, acho melhor você não teve passagem, acho melhor a gente ir pra cesárea. E no final você vai falar que você que escolheu. No final você vai falar que ok, é cesariana, e no final você vai achar que foi a melhor escolha e vai acreditar nisso. E é óbvio que eles vão fazer isso. Se eles fossem conduzir todas as gestantes para o parto humanizado, realmente respeitando a fisiologia, eles precisariam de um grande grupo de pessoas, de profissionais para realizar isso. E eles não têm. Afinal de contas, custa muito caro para o sistema de saúde ter um grande número de profissionais. Uma coisa que eles priorizam é tempo, dinheiro e não o bem-estar da mãe e do bebê. A terceira coisa que pode atrapalhar é não saber se é necessário ou não uma intervenção médica. Intervenções desnecessárias é o grande problema. Intervenção sempre traz risco atrelado. Ah, mas toda intervenção é desnecessária? Claro que não. Mas o que vemos no sistema são as intervenções em cascata, sem indicação, somente para acelerar o parto ou fazer com que essa mulher desista logo e peça uma cesárea. Quando intervimos sem real necessidade, a gente aumenta o risco para você e a gente aumenta o risco para o seu bebê dele nascer com algum desconforto ou mal. Exemplo, se você internou cedo demais com uma dilatação de 3, 4 centímetros, precisam fazer com que essas contrações evoluam logo e colocam ocitocina em soro, que é uma forma de indução. Quando necessária, ela ajuda a evolução de parto, mas muitas equipes colocam sem necessidade somente para acelerar o parto e acabar logo. Ou até mesmo para aumentar o nível de dor dessa mulher e ela pedir uma cesariana. E eu falo isso porque eu já vi isso acontecer. Mas isso traz riscos atrelados, como, por exemplo, o batimento do seu bebê cair, gerando o que a gente chama de sofrimento fetal.
Pode acontecer de ter uma taxistolia uterina, que é quando o seu útero contrai muito sem relaxamento. Isso aumenta a chance de você ter uma rotura uterina. Aumenta a chance de ter uma hipóxia fetal, que é quando falta oxigênio para o seu bebê. E aumenta a chance de uma cesariana e uma cesariana de emergência. Olha todo esse risco atrelado a você e ao seu bebê, que não seria feito se você entendesse a situação que é necessário uma ocitocina e o momento certo de ir para a maternidade. Outra situação muito comum é o rompimento de bolsa de forma mecânica. Fazem para gerar contração, mas a gente tem riscos também atrelados, como por exemplo o bebê encaixar na pelve de forma errada, ou um prolapso de cordão é a maior emergência que a gente tem. Nesse caso é a mesma coisa, para acelerar o seu trabalho de parto e ganhar tempo. E na maioria dos casos eles vão te influenciar a ir para uma cesárea. Na maioria dos casos as cesarianas não seriam necessárias, o seu parto normal seria possível. Mas eles não querem ficar perdendo tempo ali deles te conduzindo para um parto normal, respeitando sua fisiologia. Eles querem que o bebê nasça no tempo deles e não no seu tempo. O quarto erro é não perceber que está sendo anulada durante toda a gestação a pressão psicológica que acontece. Isso vem de todos os profissionais que lidam com você enquanto você está grávida, que é você minar, diminuir a confiança que você tem no seu próprio corpo. A cada vez que você vai no seu pré-natal, você ouve algo como: parto normal é difícil, você quer mesmo passar por isso? Você é tão pequenininha, será que seu bebê vai passar aí? Ih, mãe, temos um bebê grandinho, hein? Será que vai nascer? Será que você vai ter passagem? Ninguém da sua família teve. Isso parece pequeno agora você ouvindo talvez. E você pode nem perceber, mas tem um dado alarmante que mostra, que eu vou colocar aqui na tabela para você ver, que no sistema público, ou seja, no SUS, 16% das mulheres iniciam um pré-natal desejando uma cesariana e 84% desejam um parto normal. Mas, no final da gestação, 45% das mulheres desejam no momento do parto uma cesariana. Mas no privado esse número é muito pior. 36% das mulheres iniciam desejando uma cesariana e 64% do parto normal. Mas no momento do parto, 81% das mulheres querem uma cesariana. Por que a maioria do sistema privado desiste? O que aconteceu nesse caminho, nesse pré-natal, que fez essas mulheres desistirem? Porque se for por experiência pessoal, ela já teria iniciado o pré-natal querendo uma cesariana. Mas se ela inicia o pré-natal querendo um parto normal, o que aconteceu em termos de acesso, de informação, de assistência clara, para que esse número seja quase 3 vezes mais as mulheres que desistiram em relação ao desejo inicial? A maioria opta por uma cirurgia por medo do parto normal, colocada em pequenas frases como essas que eu te falei. E aí no final a fala é que ela escolheu a cesariana por vontade própria, sem ter percebido que na verdade ela foi conduzida e induzida a isso o pré-natal inteiro. E com a informação necessária, com a informação certa, ela saberia identificar que aquele profissional ele já está com essa intenção, que ela desiste do parto. Afinal, o seu parto não é lucrativo. Ele pode trocar 18 horas de assistência de um parto normal por 30 minutos agendados na agendinha dele. Tudo isso aumenta ainda mais a pressão psicológica na gestante, aumentando o sofrimento. E ainda tem mais, gente. Outra frase muito comum que a gente ouve é: vamos fazer o normal sim, mãe, se tiver tudo bem no final da gestação. Como se o nosso corpo pudesse dar um defeito a qualquer momento, como se a todo momento a gente estivesse investigando um corpo com doença, quando a gente sabe que a grande maioria das mulheres terá uma gestação saudável. E ainda que ocorra alguma comorbidade, como diabetes, pressão alta, ainda assim esse parto normal pode acontecer. São apenas 6 as indicações absolutas de cesariana, sendo 5 delas somente intraparto, ou seja, durante o trabalho de parto. Então a fala ideal seria: vamos nos preparar. Você consegue, você é capaz, e se for necessário a gente vai para uma cesariana. Não inverter isso, a gente só vai para o parto normal se der tudo certo. A gente não pode inverter esses papéis. Não é à toa que o número triplica quando a gente fala de escolhas de cesariana no sistema privado, porque esse medo ele é imposto em todas as mulheres, porque é colocada uma pressão que é qualquer coisa que saia do eixo, saia do certo para aquele profissional, você vai estar escolhendo colocar o seu bebê em risco se você seguir para o parto normal. Outra coisa que atrapalha muito o seu parto é o sistema de alta produção e otimização de lucro e tempo, que é o sistema fordista. Não sei se você já conhece, já ouviu falar. O sistema fordista ele foi criado para produção em grandes escalas e diminuir o preço para o consumidor daquele carro da Ford. Só que no parto, esse sistema virou a cesariana eletiva, na grande esmagadora maioria das vezes sem indicação.
E, para que funcionasse, foram criados mitos, mentiras, imposições de medo para que você e mulheres e pessoas entrassem para esses números de grande produção. Ou seja, ao invés do médico estar ali 5 semanas disponíveis para o seu parto, 24 horas por dia, presencialmente por horas respeitando aquela fisiologia, ele te inclui em um dia que dezenas de mulheres são operadas em cirurgias eletivas. Ganha-se em quantidade e ganha-se em tempo. Você se encaixa na agenda dele, para ganho dele. E é por isso que é quase impossível parir pelo plano de saúde com o médico do plano. A maioria entende isso a tempo e vai parir no plantão, ou infelizmente a maioria acaba caindo nessas cesarianas eletivas por escolha. E isso vem de um problema crônico, porque o valor pago a esse obstetra é extremamente baixo, ainda mais quando comparado ao tempo de disponibilidade que ele precisa ter. Ele vai desmarcar 20, 30 pacientes, que vai ser um grande prejuízo para às vezes ganhar R$ 500 num parto que ele ficou 24 horas. E ele pode, em 1 hora, ganhar duas cesarianas e numa manhã ele consegue lucrar muito mais, com muito menos trabalho em questão de tempo e disponibilidade. E isso acontece, esse cenário que a gente tem acontece que é uma cascata de erro. O valor pago ao obstetra pelo plano de saúde é extremamente baixo para assistência de parto. Ainda mais quando a gente compara a disponibilidade que um parto normal pede. Em um parto ele vai ficar 5 semanas por você, vai desmarcar às vezes um consultório 20, 30 pacientes em um dia para ganhar R$ 500.000 uma assistência. Sendo que uma cesariana com agendamento, ele vai te encaixar ali no momento dele, que não vai atrapalhar a agenda dele, e ele vai ter esse mesmo salário. E não vai ter o trabalho todo que tem por trás dessa disponibilidade. Isso, quando tá tudo exposto, ok. Quando você tá ciente que isso tá acontecendo, ok. Quando ele fala pra você, eu não acompanho o parto normal, e você sabe disso, isso é ótimo, é claro, é o preto no branco. Mas não é isso que acontece. Acontece o que eu já falei aqui. Desestimulam você, te colocam medo, colocam doenças, falsas indicações, indicam os mitos e no final você vai estar quase suplicando por uma cesariana por achar que é a coisa mais maluca do mundo e perigosa ir para um parto normal. Ou acabar sendo indicada por coisas absurdas como diabetes, bebê grande, bebê pequeno, ser acima do peso, ser pequena e por aí vai, gente. É tanta indicação falsa. O sistema de produção não vale quando a gente lida com vida, nascimento, que é necessário uma assistência individualizada, porque uma gestação nunca é igual a outra, um parto nunca é igual a outro. Antes, eu quero que vocês conheçam a minha aluda, Lohana, que sempre quis ter um parto normal desde a primeira gestação, mas no primeiro filho ela acabou precisando fazer uma cesárea e no segundo ela se preparou e conseguiu ter um parto sem sofrimento, mesmo tendo uma cesariana no primeiro filho dela. Só que um adendo, ela ainda tinha diabetes gestacional, ela ainda tinha pressão alta e nasceu com um bebê de 4 quilos, 600 e alguma coisinha. Então, assim, tudo que você ouve por aí que não é possível ter parto normal. Eu sempre sonhei em ter um parto normal, sempre. E de quando eu tive o Miguel, há 8 anos atrás, eu já queria ter um parto normal. Na época, a obstetra assistia parto normal, mas a gente não estudava tanto, né, como estuda hoje. A gente só, eu queria, mas não era algo que a gente se aprofundava e vamos estudar, vamos buscar informações. A gente só sabia que doía. Era só a única informação que a gente tinha. Mas o Miguel nasceu em sofrimento fetal, né? Então precisou de uma cesárea de emergência. Quando fiquei grávida do segundo, eu já antes de engravidar eu já falava, eu quero tentar o meu parto normal. E aí a gente começou a estudar, eu comecei a entender, né, o parto normal. E aí foi isso, assim, foi mágico, e a dor passou. Sem sofrimento. Não sofri, porque é uma dor que você sabe que tá mais próximo de chegar. É engraçado. Talvez aí uma coisa positiva, né? Da gente conseguir sempre pensar que é a dor normal da sua pelve dilatando, não é sofrer, não é dor de sofrimento. Eu não tô sofrendo, eu tô fazendo meu filho vir ao mundo.
Isso é lindo demais. E é isso que eu falo com todo mundo. Muitos médicos dizem pra você que se você já teve uma cesárea, se você tem diabetes, pressão alta, se seu bebê passa de 4 quilos, você não pode ter parto normal, não é mesmo? Eu vou contar uma história pra você muito pessoal. Há pouco tempo, 2 tias minhas engravidaram. Uma querendo parto normal, pelo plano de saúde, e ela foi na consulta e a obstetra fez um toque nela, sem indicação, e falou que ela tinha um osso a mais na vagina, e isso indicaria cesariana. Esse osso, gente, não existe, nunca existiu. E ela, munida de informação comigo, soube e buscou outros profissionais. E já a minha outra tia, irmã dessa primeira tia, elas tiveram um bebê com 1 mês de diferença, ela foi induzida a uma cesariana e ela acha que ela quis. Mas a toda consulta do médico falava como ela estava acima do peso, ela não conseguiria nunca ter um parto normal e que uma cesariana já seria perigoso. E ela quis uma cesariana eletiva, marcada, e não pôde ter uma doula. O acompanhante só entrou depois que ela foi anestesiada, quase com o bebê nascendo. Isso, gente, não aconteceu há 10 anos atrás, aconteceu há 2 anos atrás, em 2022. Agora mesmo, a lei do acompanhante e a lei da doula foram totalmente desrespeitadas. E pior, ela pagando caro em um hospital famoso com médico referência do Rio de Janeiro. Ela queria esperar a hora do bebê nascer para cesariana entrar parto, mas não dava, tinha que ser em tal dia e em tal horário para ele. E ela achou que não tivesse opção. Chegando lá, era fila de gestante, assim como ela, foram desestimulados. E no caso dela, foi o ganho de peso, que falavam toda hora que ela estava acima do peso, e as outras a gente não sabe. Eram mais de 6 mulheres na fila para cesariana com o mesmo médico. Sistema de produção, otimizar tempo e ganhar dinheiro. E você só pode combater isso com informação, sabendo e percebendo os sinais que esses profissionais te dão. E essas cesarianas mostram um outro dado alarmante sobre o Brasil, que é o aumento de taxa de prematuridade brasileira. É um número de 11,5%. Isso é quase 2 vezes superior às taxas de países europeus, que, se você não sabe, eles estimulam o parto normal. Sendo 74% desses prematuros tardios entre 34 e 36 semanas de gestação. Muitos casos podem decorrer de quê? Prematuridade iatrogênica, ou seja, retirados sem uma indicação em mulheres com cesarianas agendadas, com avaliação incorreta da idade gestacional, do cálculo da DPP. Há muita influência do pré-natal nas decisões dessas mulheres pelo tipo de parto, mas as amigas, os familiares também vão influenciar. A gente não pode deixar de destacar que é uma visão equivocada achar que a cesariana é a forma mais segura de parir. Achar que a cesariana vai te privar de sofrer uma violência ou vai privar o seu bebê de sofrer no parto. O sistema faz a gente acreditar nisso, o sistema faz isso com a gente, para incluir em agenda, em horário, quantidade e lucro, o sistema fordista. Veja só que minha aluna, mãe de primeira viagem e que não tinha apoio da família, conseguiu. E muitas pessoas que eu conversava me diziam assim, o normal é ter cesárea. Eu ouvi muito essa frase. O normal para mim é cesárea. E aí eu falava assim, gente, mas não pode ser, porque... Aí eu falava pro meu marido, mas e as índias? Como é que pariu com cesárea? Gente, como é que era? O que acontecia? Como é que pode ser isso? Nesse momento ainda era meio que, será que eu vou conseguir? Porque uma coisa é tá ali escrito, né? Outra coisa é na hora. Eu não sou resistente para dor. Isso eu não sou. Eu lembro muito que você sentia muita dor em tudo. Eu falei, eu choro se eu der uma topada. O que eu vou fazer na hora de parir? Eu lembro que eu tinha muito medo da indução, mas muito medo, muito medo, muito medo. Cheguei a falar pra tu várias vezes. Esse medo de dar errado, acho que eu tive por muito tempo. E é impressionante isso. Será que não tá acontecendo com você também tudo que ela pensava? Isso é o que eu mais vejo aqui com as minhas alunas depois nesses milhares de depoimentos e de mensagens que eu recebo. E eu não sei se você que tá me assistindo agora tem noção como que é o nosso sistema, principalmente o sistema privado, que é onde você tem a imagem que você paga e você está comprando aquele parto humanizado. Que o parto que você quer, ele vai acontecer porque você paga o plano de saúde. Mas é uma luta de quem quer parto normal pelo plano de saúde, conquistar ele com o mínimo de respeito que é a fisiologia ser respeitada, ter o tempo dela acontecer. Eu sempre falo que não deveríamos ter a responsabilidade de estudar. A gente deveria ter um momento de paz, de conexão, de tranquilidade. Não deveria ser seu papel estudar tudo isso que eu tô falando aqui, mas no cenário que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, se você quer ter um parto seguro para você e para o seu bebê, um parto sem sofrimento, é da sua responsabilidade se preparar e estudar.
para não cair nesses números alarmantes de partos violentos, com desfechos ruins e experiências traumáticas. E não se engane, pensando que é apenas no particular, tá? Isso acontece no SUS também. É um problema nacional, gente, é um problema mundial. Um clássico para te provar isso são as vésperas de feriadões. Hospitais particulares lotam de cesariana eletivo e no SUS lotam de intervenção, como ocitocina e rompimento de bolsa, para todos nascerem logo e todo mundo parar de trabalhar. Isso é um sistema de produção também é um sistema fordista. Só muda a forma de acordo com o sistema que você é incluída, se é SUS ou privado. As datas que menos nascem bebês no Brasil são as datas de feriados. E não é porque o bebê entende que é feriado e não vai nascer, mas sim porque a maioria é agendado nas vésperas para não ter o risco de nascer nesses dias e não atrapalhar a agenda médica. Parir não pode ser isso. É um encontro, é a maior dia das nossas vidas. É, assim, uma experiência que deve ser única e lembrada como uma coisa linda. E é sua obrigação e do seu acompanhante estudarem e perceberem se vocês não estão caindo nesse sistema de produção pelo desconhecimento. E o médico de plano de saúde, que a gente precisa entender de uma vez por todas, é que ele não vai acompanhar o seu parto normal. Ah, mas eu conheço fulana que teve. Fulana é muita exceção. Ah, mas o meu médico disse que ele faz. Tenha certeza que sim, porque olha, eu tenho muita experiência, gente. Muita assistência que eu já acompanhei presencialmente, de forma online com as minhas alunas. E não sou eu que tô falando, não. São todas elas já aí pelo Brasil e pro mundo. Aqui no Brasil, a grande maioria dos médicos não acompanham o parto normal pelo plano. E você vai descobrir isso, às vezes, no final da gestação. Às vezes, no próprio dia do parto, aquele médico não atende o telefone. E isso quando você descobre. Eu acompanho cada coisa, cada história. Assim, mais a pessoa que a outra. E você tem como descobrir isso. Para isso é necessário estudar. O desconhecimento coloca o seu bebê e você em risco. Você passa a gestação toda planejando formas de proteção para o seu bebê, como rede de berço para o bebê não cair, bebê conforto para um possível acidente, o carrinho mais confortável para não sacudir, a almofada de banho para ser mais confortável. Tudo isso para evitar queda, machucado e ser mais seguro para o seu bebê. Evitar o risco. Mas não estudar é colocar o seu bebê em risco. Aceitar práticas que você nem sabe os riscos é colocar o seu bebê em risco. E você estando em início ou final de gestação, você pode e dá tempo de você mudar isso. E não é só estudos que eu me baseio, não. Eu tô falando das mais de 750 mulheres em 5 países que eu ajudei para que essas gestantes tivessem um parto sem sofrimento. E é bem comum dentro das minhas alunas elas identificarem que o obstetra ou a equipe não se encaixa com o que elas realmente querem para esse parto e trocarem a tempo. Isso porque, gente, a maioria inicia falando que o médico acompanha, que tem certeza, que ele vai ser humanizado, que não tem muita taxa de parto normal, mas com ela vai ser diferente. Pra você ter uma ideia, minhas alunas sabem escolher o hospital. Elas sabem escolher a melhor equipe, questionarem aquele obstetra se vai ou não acompanhar o parto como ela quer. Elas vão percebendo que não vai ser legal com aquele profissional, ou sim, eu tô no caminho certo com aquele profissional. Então você tem sim opção. E mesmo que não seja de troca de médico, tem opções de assistência que você aprende também. O parto não tem replay, o parto não volta. E esse parto marca para sempre uma mulher. Para sempre. E eu não tô falando de cicatriz de cesariana desnecessária. É algo muito mais profundo. Tanto que ouvimos por anos histórias traumatizantes das nossas avós, dos nossos familiares, que nunca esqueceram a forma que elas foram tratadas e nunca esqueceram a forma que elas tiveram seus bebês. E isso impacta diretamente no maternar. Você pode ter outro bebê, outro parto e ressignificar sim, mas esse parto que você já teve não volta. Então, se você está grávida, saia daqui hoje sabendo que a sua melhor chance de ter um parto mais rápido, com menos dor e principalmente sem sofrimento é estudando. A gente investe tanto em coisas que não agregam, que são só físicas, a gente dedica tanto tempo para obra, enxoval, feira de gestante, que a gente não vai usar a maioria daquelas coisas, e a maioria inclusive atrapalha a amamentação, atrapalha a saúde do seu bebê. Então o tempo, ele é uma coisa que você dita como você vai usar. O quarto é legal? Muito! Mas o seu bebê, mais do que um quarto, ele precisa ter respeito e segurança no nascimento. Todo o resto, gente, é supérfluo. É lindo, é maravilhoso viver aquilo ali, mas não deixa isso desviar o foco principal, que é garantir que seu bebê chegue em segurança e que você seja respeitada, que não saia daquilo ali traumatizada. A maioria dos médicos e responsáveis pelos planos de saúde não vão te conduzir facilmente para esse parto normal, porque isso dá muito mais trabalho, não sendo remunerado pelo plano de saúde de uma forma adequada. Agora, eu quero que você pense aí. Alguma vez, algum profissional que você foi te contou isso tudo que eu tô compartilhando com você aqui? Algum médico te incentivou desde o início da gestação a ter um parto normal?
O que ele te falou ao longo do seu pré-natal, que ia deixar para falar sobre isso depois, se tudo tivesse certo, tudo bem, para falar isso mais pro final, que não dava para saber agora, porque vai depender do seu bebê e de você também, né? Que era melhor esperar esse assunto. Ou então, será que você nunca ouviu aquele mesmo, você vai tentar o parto normal? Por que você não vai direto para uma cesárea, tão mais rápido, mais seguro? Afinal de contas, a medicina tá evoluindo tanto, para que você vai passar esse processo sofrido? E ainda vai fazer seu bebê sofrer? Mas calma, gente, na próxima aula eu vou te mostrar o que você precisa fazer para não cair nesse tipo de erro que tantas mulheres, milhares de mulheres caem todos os dias aqui no Brasil. Agora você não pode mais falar que não sabia de nada disso. Até ontem você poderia, mas hoje não. Então é hora de você começar a colocar em prática tudo que eu tô te ensinando. E isso é somente a primeira aula, gente. Somente a primeira. Você vai se surpreender com a aula 2 e eu tô muito empolgada e eu espero que você também esteja. Como dizia o próprio Albert Einstein, é loucura continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, vamos juntas mostrar que podemos sim ter um parto sem sofrimento, baseado em evidência, em segurança para você e para o seu bebê. Então eu quero que você comente aqui embaixo a hashtag parto sem sofrimento e marque você assistindo essa aula lá no Instagram e me marque que eu vou te compartilhar. Então bora colocar tudo isso em prática, porque ainda tem muita coisa por vir nesse evento. A gente tem mais 3 aulas incríveis. E eu preciso te dar uma má notícia. A gente tá chegando no final da aula, mas essa é só a primeira aula da jornada Parto Sem Sofrimento, tá? Mas antes de terminar, deixa eu te mostrar o que você aprendeu hoje como um resumo, pra você não se perder e você não tá no seu caderninho aí. Eu te contei a história da minha vida e por que eu tô aqui ajudando gestantes como você a terem um parto normal mais rápido, com menos dor e sem sofrimento. Você aprendeu também tudo o que você precisa sobre violência obstétrica, o que acontece no cenário do Brasil no mundo. Você aprendeu também que não necessariamente é certo sair correndo para o hospital quando começa a primeira contração com dor, e sim no momento certo. Ou quando aquela bolsa rompe, você tem certeza que aquele bebê vai escorregar e vai nascer. Você aprendeu tudo o que precisa saber sobre as intervenções médicas e quando elas são ou não necessárias. Você aprendeu também sobre as pressões psicológicas que você sofre sem nem perceber. Tem suas vontades anuladas e provavelmente nem estava percebendo até essa aula, até reviver todo aquele seu pré-natal. Você aprendeu que o sistema vai, na maioria dos casos, te conduzir para uma cesárea, mesmo contra a sua vontade. E você no final ainda vai falar que você escolheu por vontade própria. E você aprendeu que isso tudo te atrapalha muito se você quer ter um parto normal sem sofrimento e seguro para o seu bebê. E foi isso que você aprendeu nessa primeira aula. E a gente está só começando. E eu quero muito que você fique para a próxima aula. Se você chegou até aqui é porque você está com certeza muito comprometida a ter um parto mais rápido, com menos dor e sem sofrimento. Você já descobriu que você pode ter também um parto normal, sem sofrimento e seguro, e já descobriu a maioria dos erros que as pessoas que não conseguem ter esse parto cometem. E você não pode perder então a segunda aula, que eu vou liberar na quarta-feira às 8 horas da manhã. Já coloca o seu celular para despertar, porque nessa aula você vai descobrir tudo sobre como você pode fazer o jeito certo para ter um parto mais rápido, com menos dor e sem sofrimento. Na segunda aula, a gente vai comentar um pouco a respeito do meu método, um método que tem realmente ajudado mulheres e gestantes pelo mundo e aqui no Brasil a conquistarem um parto mais rápido, com menos dor e sem sofrimento. Eu vou liberar a segunda aula já nessa próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã. Então fique atenta e ligue o seu alerta. Mas, gente, calma, não vai embora agora não. Enquanto a aula 2 não chega, bora participar do sorteio, valendo um kit de parto normal com utensílios que vão te ajudar para você ter um parto com menos dor, para você ter um parto mais positivo e sem sofrimento. Então, eu mesma vou criar esse kit e vou te entregar nesse sorteio que a gente vai fazer na última aula. Para participar é muito simples. Tudo que você precisa saber é anotar o que você está aprendendo em cada uma das 3 aulas que eu vou te dar e aguardar o quiz que eu vou enviar no sábado e você vai fazer esse quiz. Se você acertar 70% e estiver grávida e você estiver na minha live, na última aula, ao vivo, você vai participar desse sorteio. Na quarta e última aula vai ter nossa cerimônia de encerramento, que é essa que eu tô falando que vai acontecer no ao vivo, no domingo, às 8 horas da noite. Eu vou fazer o sorteio ao vivo. Lembrando que a vencedora tem que estar presente na nossa aula.
Caso não esteja, a gente vai premiar uma segunda colocada e por assim em diante, até a gente encontrar uma que tenha feito tudo certinho. Para fazer parte dessa comunidade do Facebook, basta você clicar no botão logo abaixo desse vídeo, dessa aula, onde está escrito Grupo Secreto do Facebook. Ou se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, o link vai estar na descrição desse vídeo, no comentário fixado. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, recomendo fortemente que você entre. Você vai entender daqui a alguns dias a real vantagem de ter ficado nesse grupo do WhatsApp. Enquanto você espera a próxima aula, me diz lá na comunidade do Facebook o que você está achando da nossa jornada Parto Sem Sofrimento. Comente o que você aprendeu na primeira aula e se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para você enviar, porque eu farei pessoalmente um grande esforço para responder cada uma de vocês o máximo que eu conseguir. Ah, e não esquece, tá? Depois de terminar essa aula, eu quero que você vá lá no meu Instagram, que você poste uma foto e me marque, #Parto Sem Sofrimento. Marca o meu Instagram que vai aparecer aqui na tela. E comente a minha última foto que eu postei. Você vai escrever, quero um parto normal sem sofrimento. E marca 3 amigas, ou quantas amigas você quiser encaminhar essa jornada. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar e com certeza vai ajudar muitas pessoas que você conhece. Eu quero que você confie em mim e em breve você vai lembrar do que eu tô falando agora. E eu espero que você tenha gostado da nossa primeira aula, que tenha aberto os seus olhos pro perigo que você está correndo nesse sistema. E eu aguardo você na próxima aula, às 8 horas da manhã. A aula vai estar imperdível, com passo a passo, do jeito certo para você conquistar um parto mais rápido, com mais doenças sem sofrimento. Mas agora acabou. Vai lá na nossa comunidade do Facebook, que o link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você comentar comigo e tirar sua dúvida. O que você aprendeu nessa aula? Muito obrigada e eu espero você aqui na quarta-feira às 8 horas da manhã.